Faz 2 semanas nós iniciamos uma série de pregações sobre as religiões mundiais. É importantíssimo você realmente absorver o que nós estamos falando. Falei sobre a reforma protestante, depois falei sobre os 5 pontos do calvinismo, que é a nossa fé. E eu vou começar a falar agora, hoje eu vou falar sobre o neopentecostalismo, que talvez as igrejas que mais enchem de pessoas hoje, o povo do cajadinho, da rosa ungida, sabe o que é, né? E eu vou mostrar biblicamente, eu espero que eu não me ofenda simplesmente por ofender, mas talvez você já fez isso também, como eu trouxe umas coisas aqui, todos os irmãos lá, chave da vitória, maravilha, hein? E às vezes é a ignorância da gente mesmo, de não conhecer a palavra do Senhor. Então, eu peço a você, abra o seu coração mesmo, porque olha o que Pedro diz, que nós devemos estar preparados para dar razão da esperança que há em nós, para aquelas pessoas. Então nós vamos dar o porquê que nós cremos do jeito que a palavra ensina, e essas coisas que eles acabam ensinando, nós vemos que não tem base bíblica nenhuma. Eu espero que você realmente seja edificado pela palavra do Senhor nessa manhã. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Antes, eu vou ler para vocês o texto de Miqueias. O tema da minha pregação hoje é neopentecostalismo, paganismo disfarçado de religião. Exatamente esse termo que eu quero usar. O neopentecostalismo não é cristianismo. Não é cristianismo, nunca foi e nunca será. Ele é apenas um paganismo disfarçado de cristianismo. E muito mal disfarçado. Olha o que diz Miqueias 3,11. Aqui é Deus fazendo uma exortação, uma ameaça aos chefes, aos sacerdotes e aos falsos profetas. Olha o que diz Miqueias 3,11. Os seus cabeças, Deus aqui falando, os seus cabeças dão sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam no Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Não é nada novo. Olha o pessoal de antigamente, fazia todo tipo que é de bobagem, de mandinga, fazia as coisas por dinheiro, ainda dizia, o Senhor não está conosco? Não é a mesma coisa que nós ouvimos hoje? Agora, o texto que eu quero ler com vocês, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até o 3, diz assim, olha como é atual a palavra do Senhor. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, disfarçadamente, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, olha o motivo, movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para ele, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Você percebeu que nunca mudou nada? Desde a época de Moisés, de Noé, a época dos apóstolos, e hoje, continua a mesma coisa? O povo fazendo comércio da palavra de Deus, literalmente vendendo. A cada dia que passa surgem novas práticas, e nós vemos que são totalmente antibíblicas. Não tem nada firmado na Escritura. Alguns pastores costumam dizer que o movimento neopentecostal é modismo. É uma certa moda que veio ali na década de 70, mas vai passar. Eu acho que eles são um tanto eufemistas, porque não é modismo. Segundo a palavra, eles são heréticos. Estão ensinando o caminho das trevas para esse povo. É o que a palavra de Deus afirma para mim e para você. João Calvino disse certa vez assim, o cão late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacado e continuasse calado. Se você tem cachorro, você sabe como que é. Por mais que ele seja um baita de um vira-lata, ele late quando o seu dono é atacado. E nós também, como cristãos, não podemos ver o evangelho da verdade, a palavra de Deus sendo atacada por todo que é tipo de heresia, e ficarmos calados dizendo, olha, cada um sabe o que faz. Claro que não. Não existe. Nós estamos vendo o nosso Deus ser difamado, virando chacota, as pessoas tirando sarro, o pessoal pregando todo tipo de heresia. E como que pode? Eu e você que nos dizemos cristãos, achar que é normal. Devemos contra-atacar, diz a palavra do Senhor, mostrando o caminho correto. Nós também não podemos ver o evangelho do nosso Senhor ser transformado em piada, mandinga e macumba. É isso que as pessoas estão fazendo hoje. Estão transformando o evangelho de Deus em macumba evangélica. E nós não podemos ver essas coisas e continuarmos em silêncio. De forma alguma. Eu sei que eu vou ser julgado
por todos os meus pecados, todos. Mas que Deus me dê a graça de eu não ser julgado pelo pecado de omissão, de não combater essas pessoas que acabam denegrindo a imagem do nosso Salvador. Como Jeremias dizia, né? Olha, Deus me fez homem de briga. É óbvio que não está falando de briga física, mas de briga contra os falsos profetas. Não devemos nos calar. Haja visto que, olha o que Jeremias dizia, olha, esse povo aí está curando superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. É mentira. A pessoa chega para a igreja toda arrebentada, toda em pecado, e eles dizem, olha, vai dar tudo certo. É engano. E ele durante toda uma vida pregou a mensagem do arrependimento. E é isso que nós devemos fazer também. Que Deus nos livre do pecado de omissão. Então, eu desafio você a procurar junto comigo na palavra do Senhor, aonde que diz que uma arca de plástico, tamanho miniatura, consagrada lá em Israel, traz a bênção para a sua vida. Você pode procurar aí. 1 Reis, você não vai achar. 2 Reis, Crônicas, Jó, Salmos. Não, você não consegue achar esse tipo de coisa. Procura na palavra do Senhor aonde que a fogueira santa de Israel tem algum poder. Se você consagrar o seu melhor na fogueira santa, assim, ali Deus vai fazer alguma coisa. Mergulho de Naamã. Eu desafio você a achar na Escritura onde uma piscininha de 3.000 litros, fajuta, colocado no meio da igreja, dizendo que se você mergulhar, colocar roupa, foto de não sei quem, os seus problemas vão estar resolvidos. Você não acha padrão nenhum na Escritura para essa coisa. Tocar no manto sagrado traz a bênção. Pode procurar. Salmos, se você não vai achar. Isaías, Jeremias. Você não vê esses homens de Deus fazendo esse tipo de mandinga, lenço, cajado. Meu irmão, se você acreditar que um cajado desse, aqui ó, tem poder para mudar a sua vida, você precisa rever os seus conceitos sobre o cristianismo. Primeiro, isso aqui deve ser comprado por quilo na 25 de março lá, e o povo vende por um absurdo. Porque você percebeu que não é nada dado? E eles dizem assim, ó, faça a sua semente. Para não falar, né? Compre. Faça uma oferta de amor. Não, eles estão vendendo para você uma porcaria dessas daqui, dizendo que a bênção vai vir sobre a sua vida. R$1.000. Chave para abrir as portas da sua casa. Coisa mais fajuta que você quer. Deus me livre. Onde que o negócio desse aí vai trazer bênção para você? Essa aqui eu achei novidade. Me passaram. Não parece, mas isso aqui é uma campanha que fizeram, uma campanha. Isso aqui é uma palmilha. E olha o motivo da campanha. Escreva o nome daquelas pessoas que você quer ver Deus tratando com elas. Põe na sola do seu sapato e você vai ver se Deus não vai tratar com essas pessoas. Extremamente vingativa, não é? Acho que o tema da campanha é sabor de mel. Aquele que não me ajudou vai se arrepender. Tem algumas campanhas que são fajutas para trazer a bênção para si. Mas campanha para Deus pisar no outro. É isso que o povo neopentecostal, vocês riem, mas é isso que o povo neopentecostal faz. Acha para mim esse tipo de coisa na Bíblia? Você não acha. Aonde que expulsar demônio, o pastor tem que ir na África. Porque a África é o centro dos demônios. E lá eles expulsam o maioral, a cabeça, e vai obedecer. Nós acabamos o mês de agosto agora, você sabe, né? Os pastores aí dizem que agosto é o mês do desgosto. O mês do cachorro louco. Agosto pode ser um mês do cachorro louco, mas os outros 11 meses é dos pastores loucos. Absurdo. Uma vez eu vi uma mulher chamada Apóstola Sol, não tem nem apóstolo hoje em dia, né? Apóstola piorou. Apóstola Sol, ela diz que o diabo ele se revolta muito no mês de agosto, porque o mês de agosto é o aniversário do diabo, em agosto. E eu não duvido que ela está certa não, sabe? Porque normalmente os filhos, as filhas, sabem o aniversário do pai. Então é óbvio, ela deve estar certa. É um absurdo, você não vê essas coisas aí, você não vê óleo ungido, não sei das quantas, óleo das 8.000 promessas, consagrado Vale de Elá, não sei o que consagrado, não sei na onde, vassoura mágica, sabonete, caneta abençoada, sabonete do descarrego. É o que diz a palavra aqui em Pedro, o povo fazendo comércio, vendendo, fazendo o povo comércio. O neopentecostalismo é o pseudo-cristianismo, historicamente é conhecido como a terceira onda do Pentecostes. Historicamente, a primeira onda do Pentecostes, que é conhecido como a primeira onda do Pentecostes clássico, aconteceu em 1901, com uma mulher chamada Eisne Usman. Ela diz então que o Espírito Santo veio sobre ela em 1901, e ela então começou a falar em outras línguas, e depois de 1901, aquele evento mais conhecido, 1906, Rua Azusa, aonde daí deram origem às Assembleias de Deus, os nossos irmãos de lá, e por aí começa. Eles dizem que essa foi a primeira onda do Pentecostes.
Mas a segunda onda do pentecostalismo, que é o pentecostalismo recente, ou renovação carismática, talvez esse nome para você seja familiar, aconteceu em 1960, aonde também eles dizem que uma outra onda do Espírito Santo veio, e não alcançou apenas essas igrejas, mas até igrejas tradicionais, como presbiteriana, metodista, batista, inclusive o catolicismo romano, é daí que sai a carismático, se eu não me engano, né, que chama aqui em Cachoeira Paulista, é dali que sai essas pessoas de 1960. Só que a ênfase ali ainda continuava no dom de línguas. Mas em 1970, na década de 70 ali, surge o novo pentecostalismo, ou neopentecostalismo. Um de seus propulsores chama-se Peter Wagner. Quando eu falei sobre apóstolos, eu falei a respeito desse homem. Olha o que esse homem diz. Peter Wagner, que é um dos promissores, um dos expoentes do neopentecostalismo. A regra principal de uma revelação é que ela não pode contradizer a Bíblia, mas pode suplementá-la. Olha o que esse homem doido diz. A regra de uma nova revelação, ela não pode contrapor o que a Bíblia diz, mas ela pode suplementar, pode acrescentar. Trocando em miúdos, ele está dizendo o seguinte: se no parlamento o pessoal faz a PEC, que é o projeto de emenda constitucional, para colocar algo na Constituição, que é a regra áurea do nosso país, os pastores, os apóstolos, os bispos de hoje em dia, mediante revelação, também podem fazer projetos de emenda, só que na Bíblia. Não contradiz a revelação, mas pode suplementar. Se ele lesse Apocalipse 22, 18, que diz assim: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, eu acho que não falaria uma besteira dessa. Só que esse daí é uma das pessoas que influenciaram a muitos dos neopentecostais. E nessa terceira onda, a ênfase não foi tanto no dom de línguas, também tem, mas sim em curas. Cai nas igrejas, que é comum às vezes, né? Oração forte tem que cair. Não caiu porque foi fraca. Oração forte, curas, quedas, risos, urros. Aquela unção dos 4 seres viventes. Uma vez eu vi um negócio desse absurdo. Um virava um leão, outro virava uma águia. Mas, meu Deus, o que Deus aproveita uma babaquice dessa? Você rastejando igual cobra. Mas segundo eles, é o poder de Deus. Dente de ouro. Alguém já ouviu falar disso aí? Surgir dente de ouro numa oração? Muitos já teve gente que fala: não, eu fui na concentração lá, o pastor orou e surgiu um dente de ouro no fulano. Para que serve um dente de ouro no fulano? Só se for para ele extrair e vender, para resolver os problemas financeiros dele. Não é mais fácil curar uma cárie do que fazer nascer um dente de ouro? Aquela historinha de sopro, né? Hoje em dia, porque o pessoal sopra e cai, povo. Surgiu aí, 1970. Peter Wagner e um tanto de outras pessoas heréticas e doidas da cabeça. Neopentecostais são as igrejas com ênfase na confissão positiva, movimento Palavra da Fé e seu carro-chefe, teologia da prosperidade. E é o que nós mais vemos hoje, não só aqui em nossa região, mas em todo o nosso país, talvez no mundo inteiro. No Brasil, os maiores representantes neopentecostais dessa confissão positiva, movimento Palavra da Fé e principalmente teologia da prosperidade, são as igrejas Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial, Internacional da Graça, Renascer, Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus e essas ramificações pequenas que tentam seguir o mesmo caminho. Eu estou dando nome porque Jesus também dava nome. Lembra, Jesus olhava: fariseus, não siga-os, raça de víboras. Jesus dava nome às coisas. Você precisa saber também as pessoas que você está seguindo. Primeiro princípio dessa história, então, de como funciona o neopentecostalismo. Primeiro princípio dessa história é a confissão positiva. Eles têm essa questão, olha, a confissão positiva, ela se refere literalmente a nós trazemos à existência o que nós declaramos com a nossa boca. Uma vez que a fé é expressada quando nós falamos, como diz Paulo, crie, por isso é que falei. Então eles dizem o seguinte: olha, você está doente, não fala que você está doente. Você não pode falar. Pensa positivo. Eu não estou doente, eu não estou doente, eu não estou doente. E essas palavras que têm poder vão fazer você se curar. As pessoas dizem dessa forma. Você não pode falar que você está doente. R.R. Soares, ele diz que nós temos que exigir de Deus a cura caso um cristão fique doente. Exatamente essa palavra. Você tem que exigir de Deus. E ele diz, com base em Isaías 53, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Se ele lesse as 2 epístolas de Pedro, ele viria que naquele contexto, Pedro está falando a respeito de pecado, a enfermidade do pecado. Cristo levou sobre si o nosso pecado. Porque convenhamos, você imagina a R.R. Soares pregando para Paulo?
Paulo tinha um espinho na carne, muitos teólogos dizem que era uma enfermidade. Talvez ele diria para Paulo: Paulo, exige de Deus, apóstolo. Não já se viu um apóstolo doente? E Paulo depois fala para o seu pastor Timóteo: Timóteo, toma um pouquinho de vinho por conta das suas frequentes enfermidades. Você consegue imaginar um pastor frequentemente enfermo? Qual que seria o conselho desses pastores de hoje? Para Paulo, para Timóteo. Talvez eles diziam: Timóteo, tome posse da sua cura, homem. Você não tem fé? Paulo, tome posse da sua cura. Decrete, declare, determine a cura na sua vida. Meu irmão, quantas igrejas não fazem isso hoje? Eu determino que Deus vai fazer. É mesmo. Eu vi uma charge um dia que eu achei muito interessante. O pastor falando: eu determino que Deus vai fazer. E Deus em cima com o braço cruzado. Vai fazer o que para eu fazer? Não vou. Não é estranho? A criatura determinando algo para o Criador. Eu determino a cura. Meu irmão, eu e você não determinamos nada para Deus. Sabe o que nós fazemos? Nós suplicamos a Deus. Nós pedimos misericórdia para Deus. A gente não determina a conversão das pessoas. A gente não determina a cura. A gente não determina nada. O que a gente faz, a gente suplica, a gente ora, a gente pede misericórdia de Deus sobre a vida daqueles que estão enfermos, sobre a vida daquelas pessoas que estão passando por algum problema. Eu não estou dizendo que Deus não prospere, isso é um absurdo. Deus prospera sim. Deus prospera, Deus cura, Deus faz milagre. O problema é nós levarmos uma verdade para o extremo, e essa verdade passar a se transformar na confissão positiva, onde se perde o elemento fé, e se coloca o elemento positivo na cabeça. Isso é um erro. Um grande influenciador do movimento neopentecostal também chama-se Kenneth Hagin, herege de primeira categoria. Esse homem foi criador do movimento Palavra da Fé. Ele influenciou hereticamente todas as igrejas neopentecostais e muitas igrejas pentecostais também. Só que se você perguntar para alguns desses pastores quem é Kenneth Hagin, eles não têm nem ideia quem seja. Eles não lêem, eles não estudam, eles não procuram saber de onde vem a fé deles. Sabe por que não precisa? Porque eles dizem o seguinte: Deus me revelou. Deus falou comigo. Meu irmão, se Deus fala com ele, quem é eu e você para questionar? Para que o cara vai precisar se aprofundar no conhecimento da palavra? Se Deus fala diretamente com ele, assim como falou com os apóstolos. Deus revela diretamente. Parece que tem aquele telefoninho vermelho, né? Deixa eu falar com o Senhor aqui, tem um número privado, né? Privado, é Deus agora. Fala: Senhor, o que quer que eu mande aqui para o povo agora? O povo age assim. É uma coisa tão ridícula. A pessoa quer passar por tanto assim, um ar de espiritualidade. Uma irmã estava me contando que uma vez ela estava na igreja lá, e ela aos prantos falando dos problemas dela, que ela passava em casa. Daí depois que ela falou da luta que ela tinha em casa, a irmã foi lá profetizar para ela: acalma o teu coração, irmã. Deus está no controle. Ai, meu Deus, por que não falou antes? Por que não falou antes dela expor o problema dela? Se é profeta, Deus mostra. E outra coisa: acalma o teu coração, Deus está no controle. Ei, meu irmão, isso aí, você não precisa falar que Deus mandou falar. Você não pode falar para uma pessoa assim: irmã, confia em Deus. Deus vai fazer, não desiste. Só que isso aí parece que eu estou falando de mim. Agora, quando eu falo Deus mandou falar, é outro ar espiritual. É isso que as pessoas fazem hoje em dia. Kenneth Hagin foi influenciado por um homem chamado Phineas Kimby e uma mulher chamada Mary Baker, fundadora do movimento Ciência Cristã. A origem dessas pessoas era gnosticismo, nova era. Heresias das mais pesadas possíveis. Essa é a influência desses homens. Falso profeta não baseia suas doutrinas em sermões e nas escrituras, mas sim na revelação do próprio Deus. O sermão dele é com base no que Deus falou direto com ele, não com base numa interpretação histórica correta da palavra do Senhor, mas sim naquilo que Deus revelou. Kenneth Hagin, ele é tão herege, mas tão herege, que ele conta nos seus livros que Jesus, nosso Deus, apareceu a ele fisicamente 8 vezes. Jesus apareceu a ele fisicamente 8 vezes. Essa é a influência do povo neopentecostal. Para Paulo apareceu uma só, né? Kenneth Hagin, joinha para ele. 8 vezes. Ele diz no seu livro A Autoridade do Crente que ele ficou 1h30, literalmente 1h30 conversando com Jesus Cristo. Daí então, no finalzinho da conversa, um demônio em forma de macaco veio do lado deles. Ele olhava para Jesus, olhava para o demônio, olhava para Jesus, olhava para o demônio, e Jesus não fazia nada. Daí sabe o que ele fez? Ele foi lá e expulsou o demônio.
E Jesus disse o seguinte para ele: ainda bem que você fez isso, era preciso que você fizesse. Ou seja, seu poder é maravilhoso, hein? Muito maior do que o meu. Essa é a influência que esses homens têm. Benny Hinn, um outro herético que influencia muitos. Talvez você já ouviu falar daquele livro, Bom Dia, Espírito Santo. Alguém já ouviu falar dele ou não? Já leram, né? Agora tem vergonha de falar. Eu fiz questão também de levar o meu em Moreira. Quando eu preguei, eu rasguei lá no meio da igreja. Heresia pura. Heresia pura. Benny Hinn vem bastante ao Brasil em eventos daquela igreja apostólica, Plenitude do Trono de Deus, onde ele tem uns discípulos chamados Apóstolo Agenor Duque. Consegue imaginar um pastor consagrando um apóstolo? É assim que funciona. Quando alguém fala, pastor, você acredita em apóstolo? O fulano lá é apóstolo. É mesmo, não parece. Que ele tem 2000 anos, está conservado, né? Não aparenta. Os apóstolos, os últimos, morreram há 2000 anos. Mas Benny Hinn, ele costuma vir bastante ao Brasil. Ele disse em uma de suas pregações, que numa conferência no Quênia, que numa reunião que ele ia fazer no Quênia, numa vigília, ele disse para as pessoas assim, olha, aqueles que forem vão ter o privilégio de ver Jesus fisicamente lá. E você pode levar celular, porque vai ter uma grande probabilidade de voltarmos do Quênia com vídeos de Jesus Cristo. Só faltou falar que ia tirar selfie com ele, né? Senhor, vê se o povo curte. Mas é assim. Benny Hinn, doido. Ele ensinou doutrinas a respeito das 9 pessoas da Trindade. Pasmem, 9. Eu fico imaginando se ele fizesse igual o Valdemiro Santiago, que pediu trízimo. Isso aí todo mundo viu, né? 10% para o Pai, 10% para o Filho, 10% para o Espírito Santo. Benny Hinn, tadinho, só vai sobrar 10% para você. Mas graças a Deus eles não pediram para os 12 apóstolos, porque senão íamos ficar devendo 20%. Mas essa é a doutrina que esse povo inventa. Benny Hinn inventou a doutrina das 9 pessoas da Trindade. Ele ensinava sobre o super-homem e a super-mulher. Eles diziam que no paraíso, Adão podia voar até a lua. Adão podia ficar debaixo da água o tempo todo sem respirar, sem problema nenhum. Ele ensinou que Eva, antes do pecado, dava a luz pelo lado. Daí depois do pecado, começou a dar luz por onde as mulheres vão hoje. Esse é Benny Hinn, um grande influenciador neopentecostalista. Naquele livro, Bom Dia, Espírito Santo, tem uma hora que ele diz que ele estava orando, se eu não me engano, acho que 8 horas de oração no quarto. Primeira vez que eu li, fiquei empaquetado. Nossa, 8 horas. Direto. Ele diz então que a mãe dele foi chamar ele para almoçar. Primeiro que o Espírito Santo falou para ele, não vai, fica aqui mais um pouquinho comigo. E que coisa, hein? Deus pedindo para ele, fica aqui. Está tão bom você orando, me bajulando. Daí então, ele diz que quando a mãe dele abre a porta do quarto, ela é lançada não sei quantos metros de distância. Tamanha era a unção que estava nele. Esses são os guias neopentecostais e as referências. Mas é óbvio, o carro-chefe dos neopentecostais chama-se teologia da prosperidade. E esse é o meu segundo princípio, teologia da prosperidade. É óbvio, não só neopentecostal, mas muitos pentecostais também têm essa doutrina. Jesus disse assim, olha, o meu reino não é deste mundo. Não é. Mas vai falar no meio neopentecostal para você ver. Não quer que você tem que ser cabeça aqui também. Você vai reinar lá, mas você tem que exigir de Deus que você também vai reinar aqui. Para eles, uma vida medíocre é sempre indício de pecado e falta de fé. Crente na prova é isso aí, pecado. Uma vez o irmão brincou comigo. Eu saí de bicicleta com ele, eu tenho uma bicicleta. Ela tinha que ser muito melhor para ser velha, porque ela é muito velha. E até brinquei com a filhinha do irmão lá, falei, não deixa sua filha andar na minha bicicleta não, porque pode dar tétano nela, toda enferrujada. Daí o irmão brincando comigo, né? Eu andando de bicicleta, pastor, tá na prova, hein? Pastor de bicicleta tá na prova, né? Daí depois à noite nós estávamos com o carro do irmão, carro bem melhor, que a gente veio pegar umas coisas aqui em Pinda. Pastor, tá roubando agora. É sempre assim, é os extremos. Mas no meio neopentecostal, cristão tem que ser bem sucedido. Seja a parte da saúde, física, emocional, espiritual e principalmente material. Porque crente que não é próspero tem pecado. Crente que não é próspero precisa mudar alguma coisa. A pobreza e a doença sempre derivam de maldições, fracassos, vida de pecado ou, na pior das hipóteses, incredulidade. Você não crê que Deus vai fazer. É por isso que você não é próspero. Uma vez eu ouvi uma frase do excelentíssimo senhor sumo sacerdote Edir Macedo, que ele disse assim,
Se você trouxer a sua oferta aqui no altar, você pode acessar a internet, é bem fácil. Se você trouxer a sua oferta aqui no altar, Deus tem a obrigação de abençoar você. Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, se você trouxer o seu sacrifício, Deus tem a obrigação de abençoar você. Isso não é favor de Deus, não. O povo fica pedindo, Deus tem misericórdia, Deus, pedindo favor de Deus. Deus é obrigado a te ajudar. É isso aí que eles falam. Colocam Deus na parede, né? Hoje é Deus que está no banco dos réus. E é óbvio, nem todos neopentecostais, membros das igrejas, conseguem ser prósperos. Muitos conseguem. Pastor, por quê? Não sei, irmãos, mas conseguem. Uma vez um rapaz, ele veio mostrar para mim, arrancou uma arca da aliança de plástico do bolso, colocou no carro dele, levou ele numa chácara e disse assim, pastor, ó, fui lá na campanha, peguei a arca, toquei aqui, uma semana depois comprei. Na hora eu falei, Senhor, por que o Senhor faz isso comigo, meu Deus? Não fazia trazer eu aqui para ver. Eu não entendo essas coisas. Mas alguns conseguem ser prósperos. Mas uma coisa é certa, os pastores todos são. Todos, sem exceção. Uma vez eu vi um pastor da Igreja Mundial vendendo um martelinho que esmiuça os problemas. E o argumento dele era o seguinte, talvez a sua pedra é um problema na família. Verdade. Talvez a sua pedra é um marido nas drogas, um filho não convertido. Esse martelo aqui vai quebrar os problemas, vai esmiuçar os problemas. Ligue para nós, faça só uma ofertinha de R$1.000 e o martelo vai ser seu. Falei, uma ofertinha de 1.000. E não ficou nem vermelho para falar. Falei, mas falso profeta normalmente arranca a pele da ovelha. Esse povo é pior, come até os ossos. Consome de todas as ovelhas. A Genoduque, da igreja Plenitude, numa cena bizarra, numa armação fajuta, tem na internet, ele está lá, ele pega 2 pessoas da igreja dele, uma dizimista, fiel, e a outra não, uma que já começou a expor o irmão que não é dizimista, né? Pega 2 pessoas, ele faz o seguinte, a pessoa que não era dizimista, arranca R$20 do bolso, e tem uma pessoa possessa ali, aquele show todo, né? Aquela encenação maravilhosa. Para eles, demônio é só quando está desse jeito aí, né? Retorcendo, falando grosso. Eles não conseguem perceber demônio em Judas, que saiu quietinho após o diabo entrar nele e foi vender a Cristo. Mas estava possesso, porque Jesus disse. E então, aquele demônio vem, pega o dinheiro daquele fulaninho que não era dizimista e pica aí um monte. Na hora você vê o olho do irmão, perdi 20 contos, meu Deus, rasgou. Perdi R$20. Daí do lado tem um irmão dizimista, fiel a Deus. O diabo toca no dinheiro dele, você vê o diabo chegando para ele. Ele não consegue pegar o dinheiro dele. Ai, meu Deus. Nossa, que teatro bacana. Encenação pura. Bispo Formigoni, da Igreja Universal, um vídeo que teve milhões de visualizações na internet, pedindo dinheiro para o povo, como de praxe. Ele diz assim, você precisa trazer o seu sacrifício. Você acha que é muito para Deus? Aquele seu carrinho, 50, 100, 200, 500 mil? Esse seu caminhãozinho de 600 mil? É uma lata velha para Deus. Eu queria ver ele dar um carro de 600 mil. Isso aí é uma lata velha. Entrega aqui no altar. Você vai ver se Deus não vai dar condição para você comprar uma Lamborghini. Esse é o estímulo dele. Queima essa lata velha de 600 mil aqui e Deus vai dar condição para você comprar uma Lamborghini. Que estranho, né? E ele ainda diz assim, Deus, o sacrifício, volte a pé para sua casa. Ali ó, já tem um pastor ali que vai fazer a transferência, tá o documento, leva lá, deixa aqui, volta a pé, e você vai ver se Deus não vai fazer. Esse é o que as pessoas fazem hoje em dia. Ainda chamam o carro do homem de porcaria de lata velha. Esse vício meu pai, ia faltar adjetivos pejorativos para o meu carro. Mas é um absurdo. E eles dizem assim, olha, se você der o seu melhor, se você sacrificar o seu Isaac tem que sempre falar dele. Ou a viuvinha pobre que deu tudo. Esses são os maiores exemplos. Se você sacrificar o seu Isaac, e Deus não der para você em dobro, em triplo, eu como a minha Bíblia. Eu rasgo a minha Bíblia. Eu fico pensando, vai ter que ter muito azeite para comer as Bíblias, viu? Porque ia ter que comer um tanto de página. Só que é esse argumento que eles usam. Daí nós olhamos para a palavra do Senhor, e nós vemos que quem prometeu dar todos
os reinos e bens desse mundo, não foi o nosso Senhor Jesus Cristo, mas Satanás, lá na tentação do deserto. Se prostrado me adorares, tudo isso era seu. Então esses pastores estão prometendo aquilo que Satanás prometeu. Como eu disse, lobos tiram a pele das ovelhas. Esses falsos pastores comem até os ossos. Mas terceiro princípio, para encerrar, sobre o neopentecostalismo, é uma coisa comum que nós vemos. Entrevista com demônio, amuletos, objetos ungidos e mágicos e outras mercadorias. É exatamente esse o termo que eu quero usar. Mercadoria, como diz 2 Pedro 2,3. Farão comércio de vós. Convenhamos, acho que todo mundo aqui já viu, né? Entrevista com talk show com o capeta. Quem vai estar no programa hoje? O capiroto. Vai vir aqui, nós vamos entrevistar ele. Daí pergunta lá, qual o seu nome? Mas diabo, meu Deus, não sabe o nome dele? Veio da onde? Do raio do inferno. Só está lá perguntando. Veio fazer o quê? Se lesse um pouquinho da Bíblia, ia ver que ele veio para matar, roubar e destruir. Não precisa se perguntar. Só que eles se esquecem. Ainda que acontece de pessoas ficar possessas, e ficam mesmo. Ali ainda tem uma pessoa. Daí você expõe ela na frente de toda a congregação. E deita, e rola, e mão para trás, e faz isso, e faz aquilo. Não seria melhor pegar essa pessoa, puxar ela para um canto, fazer uma oração para que ela seja liberta, e depois trazer a ela, do que ficar expondo para todos? E às vezes até na TV. É um absurdo essas coisas. Além disso, objetos ungidos é o que nós mais vemos. O pessoal tem uma mentalidade para inventar as coisas que eu acho fantástica. Se eles usassem essa imaginação para o bem, Jesus, ia ser tão melhor. Só que o que nós vemos, martelinho, não sei das quantas. Esses dias eu vi um pastor, consagrou o óleo lá em Israel. Porque, irmão, se consagrar o óleo nos montes daqui não vale. Israel tem mais poder. Dá um jeito, vai lá para o Israel. Eu duvido também que às vezes não vai nada. Estamos aqui em Israel, será que está mesmo? Mas é tão mentiroso, eu não acredito não. Mas ainda que esteja, estamos aqui em Israel, Vale de Elá, onde que Davi derrotou Golias, aqui no Vale do Sal, viemos consagrar, não sei o que, não sei das quantas lá. Então ele consagrou esse óleo, alugou um helicóptero, e está lá, ungindo a cidade de São Paulo, derramando óleo do helicóptero. Mas você está se arrumando, meu, você é enfermeira, toda de branco, se arrumando para ir para o serviço, e cai uma pelota de óleo na sua cabeça. Há processo, com certeza. Mas eles acham que fazendo essas coisas, isso aí tem algum poder? Não tem nenhum. A pedra consagrada, não sei na onde, que traz para a igreja e vende. Eu falo para você que todos esses objetos que eu trouxe aqui, foram de irmãos que iam a essas igrejas que me trouxeram. Todos eles têm um preço. Eles dizem, ó, é uma semente, você precisa semear. Você dá uma oferta de amor, não. Eles estão falando o seguinte, ó, o preço disso aqui é R$300. Se você tiver 300, a sua família vai ser desencapetada. Se não tiver, o demônio vai continuar alojado lá. É isso aí que eles estão falando. Mas eu fico pensando, se for verdade mesmo que... Uma vez foi na casa de uma irmã, ela tinha terra de Israel, um saquinho assim de terra. Falei, pastor, aqui que eu recebi na igreja lá, terra santa, terra da terra santa. É mesmo. Ele trouxe bastante? Nossa, eu trouxe um tantão. Imagina a buraqueira que não está lá em Jerusalém, hein? É só máquina escavando, fazendo buraco. Se todo pastor que vai e traz, você consegue imaginar o absurdo. Só que às vezes nós não percebemos. Ficamos ali, uma irmã me contando essa semana, pastor, como que eu fui enganado por anos, frequentando esse tipo de lugar, e não perceber que essas coisas não têm poder nenhum. É a arca de plástico, rosa ungida. Meu filho, ele tinha 9 anos. Uma vez ele estava assistindo um programa, que o pastor falou assim, se você pegar essa rosa e colocar na porta da sua casa, toda a maldição da rosa, da casa vai para a rosa e a rosa vai murchar. Meu filho, sem discernimento espiritual nenhum, chegou e disse, meu pai, mas é claro que vai murchar. Tirou do pé. Você não precisa ser espiritual para perceber um negócio desse. Uma criança de 9 anos consegue entender que é mentira. Lenço, não sei das quantas, principalmente enxugada aqui, né? Pá, no povo. Esse aí que tem poder. Rosa ungida, gota milagrosa, manto não sei das quantas, cajado, óleo, caneta, vassoura, sabonete, palmilha, vinho, chave, meia ungida. Vocês já viram isso aí? Meia ungida ou não? Usarás essa meia e jamais gastarás com tênis pé. Vai sarar você de todo o chulé por causa da vida. Só se for. Não tem objetivo nenhum. Objetivo nenhum. É a arca consagrada em Israel. Mas você sabe, irmão, veio lá da 25 de março. Compraram por atacado.
Essas coisas não trazem a bênção. Não trazem a bênção. Tudo mercadoria para tirar dinheiro do povo. Só que sabe qual é o argumento que eles usam? É o seguinte: não, mas isso aqui é para estimular a fé das pessoas. É por esse motivo que nós pegamos esses objetos aqui, é mesmo. Então qual a diferença de um cajadinho, de uma palmilha dessa para estimular a fé das pessoas, e de uma imagem de Santo Antônio para trazer o marido? É para estimular a fé. Não muda nada. Além do mais, Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Você não precisa ver para ter fé. Não precisa. Ou seja, se você viu, deixa de ser fé. O problema é que o neopentecostalismo, ele é o evangelho pragmático. O que é evangelho pragmático? Pragmatismo é o seguinte: não importa o que é certo, o que importa é o que dá certo. Você precisa abrir um negócio, daí você olha, fala, o que está rendendo mais dinheiro agora? Ah, aluguel de casa, vamos investir em imóvel. Ah, venda de automóveis, vamos investir numa loja de automóveis. Ah, o que está dando mais agora é construção civil, vamos investir na construção civil. Isso é pragmatismo. O que está dando certo, a gente faz. O neopentecostalismo é o evangelho pragmático. Não importa se está na Bíblia ou não. Deu certo fulano fazendo? Trouxe dinheiro? Encheu a igreja? E daí está na Bíblia. Vamos fazer e pronto, acabou. Agora, vamos comparar o evangelho dos apóstolos, já estou encerrando, por evangelho neopentecostal e dos falsos apóstolos de hoje. No evangelho bíblico, após as pessoas ouvirem a pregação de Pedro no livro de Atos, diz que muitos foram compungidos os seus corações, e eles perguntaram para Pedro: Pedro, o que faremos? Após a pregação do evangelho, eles perguntam: Pedro, o que faremos? Olha a resposta de Pedro em Atos 2:37. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. As pessoas foram tocadas pelo evangelho, e Pedro disse: se arrependam e sejam batizados. A resposta do evangelho neopentecostal hoje seria a seguinte: participe da campanha, faça o sacrifício de dar tudo e seja próspero. Só um pouquinho diferente. Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em João 3. O evangelho neopentecostal diz assim: seja dizimista, ou você nunca vai ver o reino de Deus. Traga sempre oferta, ou você nunca vai ver o reino de Deus. Se perguntassem ao apóstolo Tiago o que ele deveria fazer para ser livre das obras do maligno, que querendo ou não, a Bíblia diz que o capiroto, que o diabo está ao nosso redor, só esperando uma oportunidade. Se perguntassem para Tiago o que ele deveria fazer para se ver livre das obras do maligno, ele prontamente responderia em sua epístola, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É assim. Se sujeita a Deus, obedece a Deus, resista ao diabo, então ele vai fugir. O evangelho neopentecostal diria o seguinte: sal grosso, arruda, manto consagrado, sessão do descarrego, vassoura, fio de escarlate, pão da revelação, e é óbvio, né? Tem que ser dizimista, senão não dá. É isso que as pessoas fazem. Davi pecou, é verdade. Os modernistas dizem o seguinte: a culpa do pecado de Davi é do diabo. Foi por conta dessa legião de demônio aí que ele pecou. A Bíblia diz diferente. Jesus disse: se o teu olho te faz pecar, arranca. Mas calma aí, Davi está no palácio enquanto o povo está em guerra. A mulher está tomando banho lá, sem nada. E ele fica olhando. Era mais fácil não ter olhado. Era mais fácil ter cortado o olhar e pronto, acabou. O neopentecostalismo é uma das religiões que mais entristecem o capeta. Só que não entristecem o diabo por conta de pregar o evangelho reto, mas de angústia, porque você percebeu que tudo é culpa do diabo. Engordei, pastor, o que é isso aqui? É o capeta. É o capeta da gordura que se localizou aí nesse abdômen. Antes era um tanquinho, agora parece uma máquina de lavar de 12 quilos. É o demônio. Não é, irmão, é a coxinha gordurosa que você come lá na rodoviária quando você para lá. Só que tudo é o capeta. Eu já falei para os irmãos a historinha do capeta no psicólogo, né? Falar de novo. Tá o capeta triste lá no psicólogo, lá, cabisbaixo. E o psicólogo pergunta: mas seu capeta, o que aconteceu? E ele chorando diz: esses crentes aí é tudo eu. Mulher engorda, a culpa é minha. Menino pega resfriado, a culpa é minha. Acontece aqui, a culpa é minha. Então o diabo acaba ficando triste. Jesus diz assim: olha, o que nós precisamos fazer para ter o necessário para a nossa vida? Ele responde em Mateus 6,33, o necessário falando de comida, bebida e roupa. O
que nós precisamos fazer? Buscar em primeiro o reino. Se buscarmos a Deus em primeiro lugar, Ele vai acrescentar comida, bebida e roupa. O Senhor Pentecostais diz o seguinte: quer ter essas coisas? Toca no manto consagrado no monte. Daí o poder vai vir sobre você. O apóstolo Paulo orou 3 vezes para que Deus o livrasse de um espinho na carne, que muitos dizem que é uma enfermidade. Os irmãos lembram o que Deus falou? Não vou tirar. Consegue imaginar um apóstolo doente orando para Deus e Deus falou: não, vai ficar doente. Muitos pastores dizem: Paulo, põe Deus na parede, hein? Reivindica de Deus, exige de Deus a cura, Paulo. Deus disse para Paulo: não vou curar. Olha a resposta de Paulo após ele entender a soberania de Deus, inclusive para essas coisas. Ele diz assim, Deus diz para Paulo: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Daí Paulo entende que Deus é soberano e Deus faz o que Ele quer. E ele, reconhecendo isso, diz assim: portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Ele começa então a se gloriar nas tribulações e diz: quando sou fraco é que sou forte. Deus não quer tirar? Seja feita a vontade dEle. Só que hoje em dia parece até um pecado, né? Que seja feita a vontade de Deus. Não pode orar assim. Que vai que Deus quer algo errado. Você tem que orar só o pensamento positivo. A verdade, por muitos desconhecida, é que a fidelidade a Deus não nos garante uma vida livre de dor, aflição e sofrimento. Jesus já disse: no mundo tereis aflições. Era a vontade de Deus que Paulo fosse a Roma, pregar em Roma. Paulo foi. Passou naufrágio. Primeiro, foi como prisioneiro. Que maravilha, hein? Se acha que as cadeias de hoje é ruim, você não tem noção das cadeias da época de Paulo. Foi preso, naufrágio. Depois que ele sobreviveu, uma cobra picou ele. Só coisa ruim. Mas fazer o quê? Pode acontecer. O evangelho dos apóstolos hoje caiu em desuso. Que convenhamos, não atrai o povo pregar sobre arrependimento, perdão, santidade. Hoje em dia virou um assunto antiquado, obsoleto. Precisamos saber o que atrai o povo. É quase uma estratégia de marketing. O que o povo gosta de ouvir? O que vai atrair o povo para cá? O que pode ser palatável? Em 2 Timóteo 4:3, Paulo diz assim: pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Sã doutrina é a palavra do Senhor. Haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. O povo não quer ouvir a verdade. Como diz o povo lá em Jeremias: profetizai-nos ilusões, coisas aprazíveis. Porque a palavra de Deus hoje em dia, infelizmente, as pessoas não querem. Muitos hoje em dia não têm ideia do que seja expiação, propiciação, regeneração. Não têm ideia do que significa esses termos. Não sabem o porquê Cristo morreu, mas você pode ter certeza. Se uma arca, se um cajadinho, se uma rosa, nem que custe R$500, traz a bênção para a minha vida, um amor para a vida toda, não preciso saber por que Cristo morreu. O que importa é a minha bênção aqui e agora. Não conhecem o evangelho da renúncia, do sofrimento, do carregar a cruz, do contentar-se com pouco. Quais são os grandes testemunhos hoje? Fulano chegou pobre, está rico, chegou sem carro, está com 2. E uma vez eu vi uma irmã, foi dar o testemunho, um deu o testemunho de carro, outro de casa, chamou uma senhorinha para dar o testemunho. Então, o pastor disse: ô irmã, conta a bênção. Deus perdoou os meus pecados, pastor. Fui salva do inferno. Tá bom, irmã, conta a bênção agora. Que Deus nos salvar não é bênção mais. Bênção é algo apenas material. Dar o dízimo é bênção, devemos sim contribuir, é óbvio, mas não apenas com o objetivo de ter de volta, mas sim por obediência. A maior campanha de prosperidade talvez seria a seguinte: campanha da prosperidade. Acorde cedo, agradeça a Deus, vá trabalhar e gaste menos do que você ganha. Isso é que é a chave para você ser próspero, em qualquer área da sua vida. Hoje em dia vivemos tempos de gasofilácios cheios e pessoas extremamente vazias. E as igrejas neopentecostais, para encerrar, continuam a crescer a cada dia. Infelizmente, continuam sem rumo teológico algum, simplesmente com base no que Deus revelou. Deus me revelou, Deus falou comigo. Eles abandonaram o referencial da Escritura, da Reforma Protestante, e passaram a se voltar apenas para as necessidades imediatas das pessoas. O que elas estão precisando agora? Neopentecostal é algo tão antibíblico que para um pastor com caráter íntegro, fica fácil pregar. Porque é só você ver o que eles pregam e pregar o contrário, você vai pregar exatamente o que a Bíblia diz. Infelizmente, comportamentos bizarros vêm envergonhando a mim, a você,
Você percebeu que às vezes você paga o preço por conta de doidos, varridos, que para eles unção é ficar rodando igual um peão, é cair, levantar, estribuchar. Daí o pessoal olha aquilo lá, ridiculariza, e quando você diz que é cristão, você é daquele povo lá? É um preço que a gente paga. Como eu disse para vocês, Kenneth Reagan tem um vídeo dele, chamado, põe na internet, Kenneth Reagan e a unção do riso. Unção do riso. Eu não sei se alguém aqui já viu. Ele chega na igreja lá, a igreja lotada. Sabe qual é a pregação dele? Ele sentadinho começa a rir, e rir. Passa um pouquinho, a igreja inteira cai na gargalhada. Uns caem, vai para lá, para cá, um monte de coisa. Eles dizem, é o poder de Deus, unção do riso. Meu Deus, o que isso aí traz de benefício para alguém? Unção dos 4 seres viventes. O irmão falou que a igreja que ele ia tinha a unção da ópera. Baixava o Espírito Santo e as pessoas começavam a cantar igual tenor. Para que serve esse tipo de coisa? Não tem nada de escritura, apenas escandalizam. Nós devemos nos esforçar para conhecer a escritura, a verdade bíblica. Devemos nos esforçar para ser como aqueles crentes de Bereia que ouviam o apóstolo Paulo pregar e iam para suas bíblias confirmar se o que o apóstolo dizia era verdade. E é isso que você tem que fazer, meu irmão. Se você não concordou com nada disso que eu disse, eu respeito sua opinião. Mas chega na sua casa e leia a sua Bíblia e vê se o que eu falei está de acordo. Se o que eu falei não está de acordo com a palavra, o falso profeta sou eu. Você não precisa voltar para me ouvir mais. Mas fique com a palavra. Devemos fazer como a igreja de Éfeso em Apocalipse 2, que colocaram à prova os que se declaravam apóstolos e não eram. E a consequência foi que eles receberam um baita de um elogio do nosso Deus. Em 2 Pedro 2, para encerrar lá no finalzinho, a Bíblia diz que esses homens, o fim deles vai ser trágico. Pedro chama-os de filhos malditos e diz que a eles está preparado a negridão das trevas. Daí talvez você pense, mas isso aí o problema é dele, o que vale é o meu coração. Não. A Bíblia diz que um cego guiando outro cego, ambos cairão no barranco. E se você continuar seguindo esse caminho, pode ter certeza, você vai para o mesmo lugar. Mas que Deus nos dê a graça de termos os nossos olhos abertos e iluminados para entendermos a verdadeira, santa e poderosa palavra do Senhor. Amém, meus irmãos?